Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma temática importantíssima para a teologia cristã, que é a pneumatologia. E dentro da pneumatologia, quero fazer um recorte específico para a gente falar um pouco mais sobre os dons do Espírito Santo. Você certamente já deve ter ouvido falar dessa temática e é sobre isso que eu quero falar no conteúdo de hoje. Aproveitando essa oportunidade, eu quero lhe dar uma dica de leitura muito importante, que é esta daqui, ó, O Espírito Santo, Deus em Nós, do querido frei e teólogo Volney Berkenbrock, da editora Vozes. Inclusive, essa coleção toda é muito boa, vale muito a pena você conhecer os títulos da coleção Iniciação Teológica da editora Vozes. E esse capítulo aqui, esse livro, é sobre pneumatologia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira adquiri-lo e conhecê-lo. E pensando um pouco mais sobre a leitura que eu fiz do livro recentemente, pensei na gente fazer um conteúdo falando sobre os dons do Espírito Santo. Uma vez que o movimento pentecostal ele é muito popular no Brasil, esse assunto também é um assunto popular, né? E se pensa sobre os dons do Espírito Santo bem antes do movimento pentecostal. Porque o pentecostalismo, em alguns momentos, parece dizer que apenas há avivamento, movimento do Espírito, dons espirituais a partir do pentecostalismo, o que não é verdade, é claro. Movimentos pneumatológicos existem desde a antiguidade, passando pela idade medieval, moderna, contemporânea, em todos os momentos da história do cristianismo, ok? E outra coisa, até um tempo atrás era muito comum as igrejas discutirem sobre os dons do Espírito Santo, como eles se manifestavam, se eles já cessaram ou continuam, como era cada um desses dons. Cá entre nós, né? Bons tempos em que as igrejas discutiam sobre dons do Espírito Santo. Infelizmente, hoje elas preferem discutir estratégias de crescimento numérico e arrecadação financeira. Que pena que elas estão por esse caminho, mas houve um tempo em que elas discutiam sobre dons do Espírito Santo. A teologia continua pensando sobre essa questão pneumatológica. O Novo Testamento, por exemplo, fala bastante sobre essa temática, mais até do que lhe fora apresentado, eu tenho certeza disso. É importante a gente pensar o primeiro ponto dessa temática. São dons do Espírito Santo, ou seja, são dons. É assim que o Novo Testamento trabalha com essa temática. São dons. Dons são presentes, dons são dádivas, dons são gratuidade. Você, quando recebe um presente, não recebe porque merece, senão não seria presente, né? E dons é a mesma coisa que dádiva, que presente, que favor imerecido. Os dons não dependem de nenhuma consequência humana, não dependem de nenhum ato humano e não é nenhuma recompensa a algo de bom que algum ser humano fez. Porque se é recompensa, não é dom. Isso a gente tem que entender, né? Você, por exemplo, quando chega lá no final, início do mês, recebe o seu salário, isso não é um presente. Isso não é um dom. Isso é nada mais, nada menos do que a recompensa que você tem direito de receber pelo trabalho que você prestou no mês anterior àquela empresa. Uma empresa, quando paga o salário do seu trabalhador, não está lhe fazendo caridade, está cumprindo um acordo que foi firmado entre essas duas partes. Dons do Espírito Santo, que é o assunto que a gente está falando,
não é pagamento e não é recompensa pelo que você fez de bom, não. É dom mesmo, é gratuito, é de graça. Você não fez nada por merecer, mas a ação pneumatológica quis te usar para um fim específico, né? E o Novo Testamento também entende que os dons são dados numa ação pneumatológica, quando o Espírito encontra a abertura para agir na comunidade, mas não é refém dela. Ele age e sopra onde ele quer, conforme o Evangelho fala, né? Existem no Novo Testamento 3 listas de dons do Espírito Santo. Aquela que é a mais conhecida, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11, né? Quando o apóstolo Paulo fala dos dons da profecia, da palavra do conhecimento, de falar em outras línguas, dos dons de cura, etc. Mas não tem apenas esta lista no Novo Testamento. Tem também a lista de Romanos, capítulo 12, versículo 6 até o versículo 8. Alguns dons se repetem numa lista e na outra, e alguns dons são específicos da lista de Corinto e alguns outros específicos da lista de Romanos. Por exemplo, Romanos fala sobre o dom de presidir, sobre o dom de cuidar, sobre o dom de ensinar, por exemplo. Já em Corinto fala sobre outros dons que não esses. E ainda tem uma terceira lista, que é a lista dos ministérios, porque o Novo Testamento entende que Deus distribui dons para os seres humanos, homens e mulheres, sem distinção, porque é dom, e quando esses homens e mulheres colocam à disposição do outro, colocam na prática esses dons recebidos, isso se transforma em ministérios. Efésios capítulo 4, versículo 11, tem uma listinha desses ministérios que eram exercidos naquela época. E é bom se dizer que ministérios não são cargos eclesiásticos. Já vou falar um pouquinho mais à frente, mas é importantíssimo você saber sobre isso, ok? Os dons, se a gente juntar essas 3 listas, nós conseguimos separá-los ou organizá-los em algumas categorias. A primeira categoria de dons são aquelas relacionadas à fala, à comunicação, né? Tem a palavra da sabedoria, que é uma palavra inspiradora por parte do Espírito num momento em que ela se faz necessário, seja para a comunidade, seja para o conselho, seja para a vida humana, do modo geral. A palavra da ciência, que é o conhecimento, um conhecimento apurado sobre um determinado assunto. A profecia, que é a exposição da mensagem de fé. A interpretação de algo que é falado em línguas estranhas, que é a glossolalia, que é estranho para a pessoa que não conhece. Mas Atos capítulo 2, que é um momento fundante dessa glossolalia, as pessoas falavam e as outras pessoas as entendiam, porque não eram línguas sobrenaturais e nem tampouco uma forçação de barra que muitas pessoas fazem igreja fora, né? Não quero dizer que não exista na realidade, mas muitas pessoas aprendem a falar com outros, imitam o que as outras estão falando, falam coisas que não tem lé com cré, né? E não é disso que a Bíblia fala de dons de línguas, né? Lá em Atos, quando eles acontecem, eles têm o propósito de comunicar a mensagem para que aquelas pessoas estrangeiras que falam outros idiomas entendam a mensagem que está sendo comunicada. O propósito desse dom não é o mistério, como muitos dizem, mas é a facilitação da comunicação da fé, como está lá em Atos capítulo 2. E mesmo em Coríntios capítulo 14, quando Paulo organiza, ele diz que é preferível a profecia que as pessoas entendam do que palavras que apenas quem fala entende. Se edifica a si próprio, porque não fala somente para você, não tem necessidade de falar em público. Se falar em público, tem que ter
alguém que interpreta, né? E também o ensino. Agora, categoria de fala, já parou para pensar no porquê? Eu já até expliquei, né? Porque o propósito é a comunicação da fé. Os dons não servem para a pessoa se autopromover, para se destacar, para aparecer. Os dons servem para que todas as pessoas entendam o conteúdo da fé. Esse é o propósito. Tem a categoria das atividades extraordinárias, a cura, milagres, sinais, né? Tem também a categoria do cotidiano, do dia a dia, assistência aos pobres, é um dom do Espírito Santo. Engraçado, né? Ninguém fica brigando para ter esse dom, né? Que coisa. Ninguém fica querendo nas igrejas ter o dom do cuidado aos pobres, mas adoram entregar uma profecia ou falar em línguas para que todos ouçam. Por que será, né? Que coisa. O dom do governo, do serviço, de distribuir ofertas aos necessitados, de exercer a misericórdia. Percebe como a ação do Espírito ela não é algo sobrenatural, mas ela acontece para facilitação da vida humana, principalmente dos que mais sofrem, né? E também a categoria dos ministérios, que é o exercício dos dons recebidos em prol do crescimento do todo. Apóstolo, profeta, doutores, evangelistas e pastores. Repito, não são cargos eclesiásticos, né? Os apóstolos contemporâneos, nada tem a ver com isso, nada tem a ver com isso. Mas dons são funções para o bem comum e não necessariamente cargos eclesiásticos. O apóstolo Paulo cita uma certa hierarquia nos dons, 1 Coríntios capítulo 12, quando ele pensa naqueles que são mais úteis para a edificação mútua. E é claro, qual é o maior de todos os dons, o ápice dos dons do Espírito, o dom mais útil, mais importante, que mais deve ser buscado e praticado? O dom do amor. 1 Coríntios capítulo 13. Ele encerra o capítulo 12 dizendo, agora, ele fala assim, final do capítulo 12, buscai com zelo os melhores dons, e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E aí ele prossegue, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, e não tiver amor, nada aproveitaria. E aí ele prossegue todo o capítulo 13, falando sobre a importância do amor. O fato é que uma pessoa pode falar em línguas, profetizar, fazer milagres, curar e etc. Se ela não ama, não vale de nada. Não há ação pneumatológica, mesmo que tenha todos os sinais, todas as coisas extraordinárias, se não houver a manifestação do maior de todos os dons, que é o amor, que é produzido pelo Espírito, que é a ação pneumatológica, que é a ação do Espírito para a facilitação da vida humana. E nós precisamos compreender isso, que o dom mais perfeito é a prática do amor. Agora também, não sejamos inocentes, existem em muitos ambientes eclesiásticos simulação em relação a dons, né? Existem manifestações que são frutos de problemas psicológicos das pessoas que assim os praticam, mas é claro, não se pode generalizar, também tem manifestações sinceras, genuínas, interessadas no bem comum, e essas manifestações não dependem do intermédio da igreja. Podem acontecer lá, podem acontecer em casa, podem acontecer para o bem de onde estiver uma pessoa necessitada, porque o Espírito sopra onde ele quer soprar. Não nos esqueçamos disso. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo com os seus contatos. E se você quiser um outro vídeo em que a gente fala sobre cada um desses dons, como eles devem ser entendidos, se os dons cessaram ou continuam, escreva aqui embaixo nos comentários as palavras-chave dons do Espírito. Se a gente tiver uma quantidade legal,
eu faço um vídeo com uma continuação sobre esse assunto. Um abraço para você e até o próximo Café com Teologia. Até lá!